Josué, o capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 6, 7, 8 e 9. Em nome de Jesus. Se acharam, podem dizer amém. Glória a Deus. Está escrito assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Versículo de número 9. Não foi isto que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém e amém. Dando um louvor ao Senhor, podem se assentar. Vamos falar nesta manhã, nestes minutos, aproveitando o ambiente que temos, ao respeito dos segredos de um conquistador. Porque se alguém quer conquistar, ele precisa conhecer que há segredos. Você pode conhecer que há pautas, há umas escadas que pode você utilizar para conquistar. Esta passagem é uma passagem de fato muito conhecida. Força e coragem, duas coisas que o Senhor fala para aquele que quer ter uma vida bem-sucedida. Isto vale para o pai, isto vale para a mãe, vale para o casal, vale para todo aquele que quer ter uma vida bem-sucedida. Isto vale também para o líder, vale também para uma congregação, vale para um obreiro, vale para um pastor, vale para uma mulher, vale para uma pessoa que quer ter uma vida bem-sucedida. A Bíblia diz força e coragem, duas coisas que o Senhor exigiu de Josué. Deus não está exigindo outra coisa, Ele não está falando, você tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Não, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é aquele que opera, Ele é aquele que faz milagres e maravilhas, Ele é aquele que tem poder para agir e para operar. Porém, duas coisas fundamentais na vida de um líder, na vida de um servidor. Estas duas coisas é o segredo para alguém que quer ter uma vida vitoriosa. A Bíblia diz que tem que se encorajar, tem que ser forte. Mas vamos falar de três coisas simples que a Bíblia fala entre o versículo 6 e o versículo 9 desta passagem do livro de Josué. Você agora tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude. Ou você fica quieto, fica parado pelo resto da sua vida. Você fica num acostamento parado, olhando como se desenvolve o mundo e a vida. Fica quieto ou vai se esforçar, ou vai se encorajar. Porque duas coisas o Senhor pede de nós: força e coragem. Este episódio bíblico é uma história da conquista. Quando a Bíblia fala do livro de Josué, capítulo 1, fala de uma época de transição. O tempo de Moisés acabou, o tempo do deserto acabou, o tempo da prova acabou, o tempo daquele momento onde o povo dependia da nuvem, dependia da coluna de fogo, acabou. Agora até Moisés tinha morrido, já não estava mais com eles o grande líder, o grande homem que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, foi embora, morreu, já não estava mais ali. Mas o Deus dos recursos nunca fica sem uma saída. Ele não fica sem recursos. Ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que entanto Moisés envelhecia,
Entanto, Moisés não tinha mais como entrar na terra prometida por conta da sua posição. Deus estava levantando um jovem, Deus estava preparando um rapaz chamado Josué. Ele estava se preparando, ele preparou-se no meio do deserto, ele capacitou-se no meio das lutas, da escassez, das necessidades. Ele aprendeu a depender de Deus, aprendeu a conhecer que Deus é real, aprendeu coisas lá no deserto que são vivas, que são reais. E chegou o momento de agir, de se encorajar, de se esforçar. Porque se você se prepara para um tempo da vida. Se você se capacita para um tempo na vida. Não é que uma pessoa preparou-se, capacitou-se. Para quê? Se tem um tempo da vida para você se desenvolver. Agora diz a palavra do Senhor que esta daqui é uma nova etapa. Capítulo de número 1 do livro de Josué começa uma nova etapa. E eu tenho certeza que nós aqui em Vila Ramos hoje também estamos começando uma nova etapa. Amém. Coisas que estão ficando para trás. Eu fico muito feliz porque o Deus que nós temos não é aquele que fica com mágoa do passado. Não, ele não tem isso. A Bíblia diz: esqueça o que para trás fica. Não é para ficar olhando para o passado, os defeitos, os erros, os problemas. Não, porque todo mundo erra, todo mundo tem problemas, todo mundo tem defeitos e ninguém é perfeito. Mas Deus, que é perfeito, diz: não olhe para trás, coloque os seus olhos lá na frente e esqueça daquilo que para trás fica e vamos nos aproximar, vamos nos esforçar, vamos nos encorajar. Glória a Deus. Então veja, o povo de Israel agora deixou o Egito, deixou o deserto, mas é interessante porque 40 anos o povo ficou dando voltas e voltas pelo deserto. Agora o povo não era para mais dar voltas, não é para ficar naquela enrolação, faço ou não faço, vou ou não vou. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus, porque nós chegamos aqui não para dar voltas e ficar enrolados, nós estamos aqui para cumprir a missão de ganhar almas para o reino de Deus. Agora, ele estava pronto depois de uma longa caminhada pelo deserto. Ele estava ali para encarar uma nova época, uma nova fase, a terra prometida. No entanto, os filhos de Israel duvidavam. Talvez será o homem que nós precisamos, será o líder que nós precisamos, porque Moisés foi o grande líder, mas agora Deus levanta o homem com características diferentes. Não era igual que Moisés, não era parecido a Moisés, não tinha o conhecimento que Moisés tinha, mas era o homem que Deus levantou para conquistar a terra prometida. Então, tinha muitos contratempos, muitas dificuldades, mas eu paro para pensar: como é possível que muitas pessoas encaram contratempos, encaram dificuldades e ficam paradas, ficam quietas, mas as mesmas adversidades encorajam a outras pessoas, fazem com que outras pessoas se levantem e caminhem e lutem e vão para frente. Outras pessoas recuam, outras pessoas rejeitam, outras pessoas não sabem o que fazer, porque não têm aquela determinação, mesmo que encaram as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Veja, esta é uma mudança de tempo, mudança de era, mudança de época, mas temos uns segredos. Uma coisa era antes do dilúvio e outra coisa depois do dilúvio. Muitas pessoas morreram e não tiveram aquela coragem de se levantar. Uma coisa foi antes de Babel, aquela torre, e outra coisa foi o que aconteceu depois de Babel. Uma coisa foi antes do Egito e outra coisa foi depois do Egito. O povo foi marcado pela história, marcado pelas adversidades, marcado por tanta coisa que acontecia.
Uma coisa foi a história do povo no período dos juízes, e outra coisa foi depois daquele período. Uma coisa foi a era de Davi, naquele ambiente de ameaça de morte, quando Golias encarava todos os dias ao povo com as suas ameaças. Mas uma coisa foi depois daquela situação. Agora, uma coisa foi antes de Cristo e outra coisa é depois de Cristo. Uma coisa foi antes da morte, da sepultura e a ressurreição. E outra coisa é hoje que nós sabemos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não é para ficar triste, não é para ficar perturbado, não é para ficar agoniado. É para nos lembrar que Cristo deixou a tumba vazia. É para nos esforçar, é para nos encorajar. Aleluia. Primeiro segredo, seja forte. Primeiro segredo é o que, irmão? Não escutei, está fraco. Ainda está fraco. Vamos lá, ao 3. 1, 2, 3, como é? Primeira coisa para ser sucedido, seja forte. Não chore. Seja forte. É claro, haverá momentos de pranto, haverá momentos de choro, mas o choro pode durar uma noite, porém a alegria vem pela manhã. Seja forte. A força é sem dúvida uma ferramenta indispensável. Eu falo assim, tem gente que até precisa força para dirigir o culto, precisa força até para cantar, até para louvar. Porque quando vem aqui, parece que não tivesse força. Mas nós precisamos de uma atitude, de uma disposição, de uma pessoa que tenha força. Porque é indispensável para ter sucesso, para ter uma vida vitoriosa, ter força. Força é aquilo que inspira a vida de nós para lutar. Força é aquilo que precisamos para acordar todos os dias e correr atrás das nossas obrigações. Força é aquilo que nós precisamos para viver a vida que agrada a Deus. E o que Deus pediu para Josué não foi outra coisa, porque, irmãos, este tempo é um tempo que as pessoas não querem se esforçar. As pessoas querem tudo comprar e tudo que esteja feito na hora. As pessoas não querem se esforçar, não querem se esforçar para cozinhar, não querem se esforçar para fazer isto, para fazer aquilo. Não, esta é a era onde as pessoas procuram tudo que elas gostam e querem que já fique pronto. Comida pronta, tudo pronto. Se você vai para um lado, fica pronto tudo. A pessoa quer tudo pronto. Mas o Senhor está dizendo, não é pronto que você vai conquistar as coisas. Você tem que se esforçar. Se você quer uma família consagrada, você vai ter que se esforçar. Se você quer ver os filhos servindo a Deus, você vai ter que se esforçar. Se você quer se desenvolver, você vai ter que se esforçar. Se você quer crescer, você vai ter que se esforçar. Se você quer cultuar ao Senhor, se consagrar e aproveitar os domingos de manhã, você vai ter que se esforçar. Não é aquela moleza. Não, você tem que se esforçar. Sair de casa de manhã, pegar o metrô, chegar aqui, pegar o engarrafamento na Tietê. Isso não é fácil, mas você tem que se esforçar. Servir a Deus é questão de se esforçar. Tem gente que fala que está muito puxado, está muito difícil. Eu chego do serviço, chego do trabalho, não dá tempo para mim. Mas se você quer viver uma vida bem sucedida, tem que se esforçar. Olha, eu achava que o amém ia arrebentar. Jesus, o Senhor diz para Josué: esforça-te. Porque eu não posso me esforçar por você. Eu quero que você aprenda, que você entenda, mas eu não posso me esforçar por você, porque cada um tem o seu próprio esforço.
Porém, esta parte da escritura que fala de esforço, o Senhor estava exigindo para Josué, estava pedindo para Josué, não apenas força física, porque se fosse força física, você precisa ir para a academia para ficar daquele jeito com boa força física. Mas o que o Senhor está falando aqui não é força física, é força do interior, força que vem de lá dentro, força que gera determinação. Não está falando de músculos, está falando de determinação, está falando de firmeza. E veja só, a primeira adversidade que enfrentava o povo lá diante da terra prometida, o coração do povo se derreteu. Você vê o povo muito aflito, o povo preocupado e triste, mas a Bíblia diz que o coração do povo se derreteu como água. Estava muito abalado, muito preocupado. Por isso Deus cobrou tanto esforço do povo, porque não é a muralha não pode te intimidar, o problema não pode te intimidar, a dificuldade não pode te intimidar, porque você tem que saber que maior é o Deus da gente que o problema, maior é o Deus da gente que a adversidade, maior é a promessa de Deus para nós que aquilo que está em nossa volta. É por isso que Deus cobrou esforço, ânimo e coragem. Amém. A Bíblia diz que Davi revelou ser um grande conquistador ao mostrar-se forte, preparando-se para encarar a adversidade. Porque a força é aquilo que determina a ação de fazer ou não fazer uma coisa. Você pode ficar no seu cantinho sem ter aquela decisão, sem ter aquela determinação. Mas se você se levantar, se você se esforçar, Deus vai operar. Davi, cheio de ânimo e de força, chegou a dizer: porque contigo passou pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro, porque com Deus é tudo bem mais fácil. Não há por que ficar triste ou envergonhado. Com Deus tudo é bem mais fácil. Se Ele está conosco, Ele é nosso ajudador. Agora segure aqui, que o negócio também vai ter uma virada aqui. Porque uma das palavras que o Senhor fala para Josué é: prepare-se, prepare-se. E não é o homem que está falando, é Deus que está dizendo: prepare-se. O versículo de número 2 diz assim do capítulo 1: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, prepare-se agora. Eu venho para dizer para a congregação em Vila Ramos: prepare-se agora. Porque aquilo que aconteceu ontem já é história, mas o que vai acontecer daqui para frente é maravilhoso, é grande de parte de Deus. Prepare-se e passe este Jordão, não tenha problema. Para que você tenha o cuidado de fazer, diz a palavra de Deus assim, versículo de número 6, seja forte e corajoso, porque você fará, é você que fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Quer dizer, se você se esforça, eu vou cumprir com aquilo que eu prometi. E se temos uma promessa, é que Deus está conosco como poderoso gigante. Amados irmãos, vamos nos esforçar, tão somente seja forte e muito corajoso. O segundo segredo é: seja corajoso. Todos os grandes líderes, todos os grandes conquistadores, todas as grandes façanhas que têm acontecido no mundo, têm começado com a atitude de um homem corajoso, de uma mulher corajosa. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 4, uma história que não dá aqui para lembrar toda, mas quando faltou coragem a Baraque, a Bíblia diz que sobrou coragem para Débora e Jael.
juízes que Deus levantou. Quando uns recuaram, Deus tinha lá uma mulher chamada Débora e Jael para ela se encarar aquela dificuldade. Quando faltou coragem a 22.000 homens, sobrou coragem para o homem chamado Gideão e a seus 300 homens para derrotar os midianitas. A Bíblia diz que enquanto uns recuavam, enquanto uns ficavam lá na moleza, Gideão, ele levantou-se com coragem. Quando faltou coragem ao exército de Saul, sobrou coragem a um menino chamado Jonatas, porque Jonatas, ele levantou-se com coragem como escudeiro para derrotar uma importante guarnição dos filisteus. A Bíblia diz que faltando a coragem de uns, Deus levanta outros que tenham coragem. Como se aberturam obras, como se conquistam almas, como vamos dar uma volta por cima com moleza? Não, a gente tem que se encorajar. Não podemos ficar olhando para os problemas, não podemos ficar olhando para o orçamento dizendo não dá, não dá, não dá, a economia está muito puxada, vai fazer uma viagem, meu pai do céu, como é que vamos pagar a conta, como é que vamos fazer? Alguém tem que se encorajar, alguém tem que se esforçar e dizer: se Deus é conosco, quem contra nós? Vamos nos esforçar, vamos nos encorajar, porque se alguém lhe falta a força, aqui está aquele que multiplica, aquele que não tem nenhum vigor. Quando faltou a coragem a Saul e a todo o seu exército para enfrentar os filisteus, o que o Deus fez? Deus levantou um jovem com coragem, um jovem com coragem, um jovem determinado a vencer e a derrotar a um gigante, um jovem com coragem, com força. A Bíblia diz que temos promessas. Eu venho para lhe dizer nesta manhã, igreja amada, servidores, povo de Deus, vamos abraçar as promessas. A Bíblia diz no livro de Isaías, o capítulo de número 41, o versículo de número 13, olha como diz a palavra lá: porque eu, o Senhor teu Deus, te ponho, te tomo pela tua mão direita e digo: não temas. Veja, porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenhas medo, pois eu o ajudarei. Preste atenção. Imagina essa imagem. Imagina o que está dizendo ali a Bíblia, que você consiga traduzir no dia a dia. Deus com a sua mão estendida, dizendo para você: eu, o Criador, eu, o Deus que criou o universo, o sol, a lua, as estrelas, aquele que deu vida a todas as coisas, te tomo pela mão direita, vem cá, larga a tua mão, deixa eu pegar a tua mão direita, e eu te digo, não é o pastor falando, não é a organização falando, não é o diácono da igreja falando, não é o presbitério falando, não é o missionário, é o Criador de todas as coisas falando e dizendo: larga a tua mão que eu vou pegá-la. E o Senhor pega a mão direita e diz: escute, não tenha medo, pois eu vos ajudarei. Se ajuda vem do homem, a ajuda vai acabar. Se ajuda vem do pastor, a ajuda vai acabar, porque a ajuda dura enquanto ele tenha forças, enquanto ele consiga. Mas há um aqui nesta manhã que a força dele não diminui, que a força dele não vai embora, a força dele é poderosa para nos soster, para nos manter, para nos ajudar. E é Deus que está dizendo para cada líder, para cada pessoa: não tenhas medo, eu te ajudo. Depois de muitos anos de ministério, quando nós chegamos aqui ao Brasil, nós já tínhamos muitos anos de ministério na Colômbia, porém nós chegamos aqui com medo, com preocupação, com dúvidas. O que vamos fazer? Não conhecemos o idioma, não conhecemos a cultura, não sabemos falar nada, não sabemos nada, zero bala, nada, não conhecíamos nada.
e aí fica aquele medo, você fica tremendo, você fica com aquela coisa, porque nosso trabalho é falar, nosso trabalho é compartilhar a palavra, e se você não consegue se expressar, não consegue compartilhar a mensagem, como é que as pessoas vão entender a mensagem? Aí você fica preocupado, aí você fica com aquela coisa dizendo: é agora, Senhor, o que eu faço agora? Mas eu me lembro que a gente demorou 6 meses, 6 meses. 6 meses que eu não queria nem sair do apartamento, 6 meses que eu queria melhor ir embora, 6 meses que eu queria ligar para a Colômbia e dizer: estou indo, isto daqui não deu certo não, estou voltando para lá, porque não consigo nada, porque descia, ia para o posto de combustível e não entendia nada, ia para a padaria e não entendia nada, ia para o mercado e não entendia nada, ia para o culto e não entendia nada. E aí, meu Deus, agora o que eu vou fazer, Senhor? 6 meses jejuando, orando, clamando, 6 meses aprimorando, não se esforçando, porque alguém tem que se esforçar. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer se esforçar, quer servir a Deus, mas não quer se encorajar. Mas se você é daquele que gosta da moleza, este não é o lugar para você. Este é o lugar para o homem corajoso, para a pessoa esforçada e valente. Este é o lugar para o homem e para a mulher que diga: eu consigo em nome de Jesus, eu consigo, eu posso em nome de Jesus. Amém. E depois de 6 meses eu me lembro que um dia, lendo a palavra daqui para lá, de lá para cá, como aquela situação de você ficar perdido, olhando o que eu leio hoje, eu ia para lá, ia para cá, não entendia nada, e depois de ler e ler e ler, caí neste versículo do capítulo 41 de Isaías, o versículo de número 13, onde o Senhor senti que me dizia, como nunca antes: não tenha medo, tranquilo, baixe bola, fique calma, não esquenta a cabeça, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te proteger, eu vou abrir caminho, eu vou operar, eu vou agir, eu vou fazer milagre, eu vou fazer maravilhas. E até o dia de hoje, depois de 6 anos, isso que tem acontecido no Brasil, a gente fica grato com Deus, porque nós somos testemunhas de maravilhas, de coisas formosas, a igreja crescendo, a igreja se espalhando, a igreja se desenvolvendo, a igreja chegando a outros cantos do Brasil, só pela graça do Senhor. Porém, alguém tem que se encorajar, alguém tem que se esforçar, alguém tem que se esforçar. Primeiro segredo: seja corajoso, seja forte. Segundo segredo: seja corajoso. E último segredo, diz assim a palavra do Senhor, glória a Deus, versículo de número 8: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito nele, e você prosperará e será bem sucedido. O terceiro segredo é ser dirigido e ser orientado pela palavra de Deus. Se você quer ter um lar bem sucedido, seja orientado pela palavra. Se você quer ter uma vida bem sucedida, seja dirigido pela palavra. O Senhor deixou bem esclarecido na sua palavra, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Josué foi bem sucedido porque ele seguiu corretamente a instrução do Senhor. Essa instrução foi passada pelo Senhor. O Senhor falou para Josué: você quer ser bem sucedido? Então vai se esforçar, vai se encorajar e vai ser dirigido pela palavra. Pela palavra. 3 coisas simples: seja forte, seja corajoso e seja dirigido pela palavra. É o Senhor que passou as instruções para Josué. A Bíblia diz que Davi buscava a orientação da palavra antes das suas conquistas. 1 de Samuel, o capítulo de número 30, a história fala do versículo 7 até o versículo 20, que Davi
procurava a palavra do Senhor sempre antes de encarar uma luta, antes de encarar uma decisão. Ele procurava a face de Deus, porque sem Deus não é possível, sem Deus não tem jeito. Mas graças ao Senhor, porque se há uma coisa que domina nossas vidas na igreja, é a palavra de Deus, é a palavra da inspiração do seu Espírito. A palavra do Senhor é a bússola que nos orienta, que nos guia, que nos dirige. Eu gostaria nesta manhã encerrar pedindo para vocês, chamando sua atenção, porque todos nós precisamos dessa força, precisamos dessa coragem, precisamos de ter ânimo para sermos dirigidos pela palavra. Quando você olha a palavra, obedeça a palavra, abrace a palavra. Josué e companhia não estavam ali para continuar enxergando as nuvens, a coluna de fogo, porque desapareceu, não estava mais ali. E Josué experimentou coisas que o povo tinha experimentado, porém já acabaram. Acabou o maná que descia do céu, acabou a coluna de fogo, a coluna de nuvem, acabou. Agora com Josué não tinha mais maná que caía do céu. Agora com Josué não tinha mais nuvem, mas ele escutou que Deus dizia para ele: esforça-te, seja corajoso e siga em frente. Siga em frente. Aos irmãos, nesta manhã eu digo para vocês: siga em frente. Deus está contigo, siga em frente. Siga em frente. E preste atenção aqui para encerrar com uma comparação, porque é interessante que algumas pessoas ficam lá se lembrando da era de Moisés e dizem: eu não vou me mover até que a nuvem não se mexe, não se mova. Eu não vou me mover. E aparentemente é uma coisa boa, mas as pessoas acabam esquecendo que quando eles estavam no deserto, ficaram 40 anos dando voltas e voltas e voltas, porque dizem algumas pessoas: se não se move a nuvem, então eu não me movo. E ficam ali parados. É por isso que ficam dando voltas, voltas e voltas. Mas a era de Moisés acabou. Aquele tempo do deserto acabou. É tempo para nos esforçar. É tempo para nos encorajar. É tempo para nos levantar. Glória a Deus. Às vezes nós gostamos daquelas palavras bonitas: se Deus se move, eu me movo. Mas muitas pessoas não gostam das palavras do Senhor falando: esforça-te, seja corajoso. Porque muitos gostam de seguir a nuvem e continuar dando voltas e voltas e voltas. Mas se você se esforça e você se encoraja, você vai conquistar o que outras pessoas não conseguiram conquistar. Você vai chegar aonde outras pessoas não conseguiram chegar. Aqueles que ficam com a ideia da nuvem é igual que uma mentalidade de turista, onde a pessoa vai para uma cidade a tirar fotos, a conhecer os monumentos, a cultura, a história, tirando fotos. Mas eu venho para lhe dizer nesta manhã: nós não estamos aqui de turistas. Não estamos aqui para tirar fotos, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para ganhar os perdidos. Nós estamos aqui não como turistas, e sim como soldados. Deixa eu te falar nesta manhã: haverá alguém aqui que poderia ter uma mentalidade de turista, mas Deus está na procura de soldados, de guerreiros, de homens de verdade, que tenham esforço e coragem e sejam dirigidos pela palavra para gerar uma grande revolução.
A história fala de um grande homem chamado Alejandro Magno. E diz a história que ele ia encarar uma grande luta. O exército dele era um exército aparentemente pequeno. E o exército do inimigo era muito grande. Mas logo quando ficaram na frente um exército com o outro, um dos generais do exército contrário se aproximou a este Alejandro Magno e disse: olha, é melhor que você vai se render, porque olha para lá, todo um monte de homens que eu tenho, é muita pessoa, é melhor que você acabe se rendendo agora. Então falou aquele homem, Alejandro Magno, e disse: venham aqui 10 dos meus soldados. E ficaram ali na frente de um precipício, na frente de um abismo, e falou para os 10: vai lá, jogue-se lá, jogue-se lá. E os 10, sem pensá-lo, se jogaram por aquele abismo e morreram. Quando olhou para aquele homem que estava desafiando o exército de Alejandro, então disse Alejandro: é que com vocês tem muitos homens, mas comigo o que eu tenho são soldados. São pessoas de verdade determinadas a dar até a sua própria vida. Nós precisamos nesta geração, não pessoas que amem o título, que amem a sua posição, e sim pessoas que cumpram com a missão de conquistar, a missão de salvar, a missão de chegar até os perdidos. Quanto dizem amém? Quanto dizem amém? Quanto dizem amém? Vamos responder essa pergunta. Como é que você quer viver como aqueles homens que eram simplesmente turistas? Homens? Ou quer terminar como soldado? Como guerreiro? Como homem esforçado? Como homem corajoso? Hoje a pessoa fica dizendo: irmão, que fica muito longe a igreja, eu acabo 20 reais de combustível, 30 reais, pago de Uber, muito caro. Mas se você lembra daquele tempo, quando nós éramos crianças, 3, 4 horas a pé, 5 horas para ir e voltar, 5 horas para ir a um culto e voltar, 2h30 indo, 2h30 voltando a pé. E as pessoas nunca se queixavam, nunca chegavam dizendo: está muito difícil. As pessoas voltavam com alegria. Ai, que pena que acabou o culto tão rápido e era a meia-noite. Que pena que acabou o culto rápido e já ia a começar o dia novo. Mas hoje para nós é muito forte, é muito difícil, quando na verdade este país faz uma ameaça como Golias. Como Golias que ameaça, grande, imponente. E nós, como Davi, o menino, muito pequeno. Mas você vai recuar ou você vai se encorajar? Vai se esforçar ou vai ficar parado? Porque as primeiras pessoas, aquelas turistas, deixaram as suas tendas só para procurar o maná que caía do céu. Não faziam mais. Mas estes últimos do livro de Josué semearam, trabalharam na terra, se esforçaram para logo colher uma boa safra. Quer dizer, tinha que se esforçar, porque o maná não caía mais do céu. Os primeiros esperavam que Deus afogasse os problemas. O egípcio vai morrer, o faraó vai morrer afogado lá nas águas. Deus vai fazer. Mas estes últimos do livro de Josué, eles tinham que conquistar, eles tinham que encarar lutas. Não tinham na sua mão espadas, não tinham treinamento como exércitos, mas eles aprenderam que se dependiam de Deus, a única coisa que tinha que fazer era se esforçar e se encorajar, porque Deus estava com eles. Glória a Deus. Então
eu venho para convidar a esta linda igreja que levem na sua mente uma promessa. A Bíblia diz: como prometi a Moisés, como prometi o tempo passado, darei a vocês todo lugar, darei a vocês todo lugar que seus pés tocarem. Se você vai para a comunidade, vou dar esse lugar para você. Se você visita aquela pessoa, vou dar aquele lar para você. Se você vai para aquela rua, vou dar aquela rua para vocês. Como prometi a Moisés, darei a vocês todo lugar que seus pés tocarem. Pense nisso nesta manhã. E eu gostaria de te convidar. Haverá alguém aqui esforçado, corajoso, que quer ser dirigido pela palavra de Deus para fazer a sua vontade. Eu gostaria de lhe convidar nesta manhã. Com minhas forças eu não consigo, com a minha capacidade eu não consigo, mas se Deus está conosco, quem contra nós? Quem contra nós? Eu estou convidando uma pessoa esforçada que diga: ainda que fique difícil, eu vou me esforçar. Ainda que seja difícil, eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar pelos meus filhos, vou me esforçar pelo meu casamento, eu vou me esforçar pela minha vida cristã. Eu gostaria de convidar alguém que de verdade quer se esforçar. Venha aqui na frente se você nesta manhã quer dizer: Senhor, me ajuda, eu vou me esforçar, Senhor. Não haverá nuvens, não haverá maná todas as manhãs, não haverá água que sai da rocha, mas tenha certeza que haverá Deus todos os dias. Haverá presença de Deus todos os dias. Haverá cumprimento da sua palavra todos os dias. É hora de começar novamente. É hora de recomeçar. É hora, irmãos, de recomeçar, dizendo: Senhor, aqui estou de novo. Depois de muitas falhas, eu estou convidando aqui uma pessoa que quer dizer: Senhor, eu quero começar de novo depois de muitas falhas. Moisés matou uma pessoa e ele tentou se refugiar longe, mas ele teve que recomeçar. Davi fez coisas erradas e logo diante da presença de Deus ele teve que recomeçar. Talvez você até agora não alcançou ainda o sonho que você pensou com a sua família até agora. É tipo uma intenção falida, mas nesta manhã Deus está dizendo para você: é o momento de recomeço, é o momento de recomeçar. Eu gostaria de orar por alguém nesta manhã que quer dizer: Senhor, eu coloco aqui a minha vida, Senhor, para começar com forças,